E aí tem dois assuntos aqui que se relacionam, aí voltando para a pauta federal, que é o ponto 3 da nossa pauta, não sei se tá aí com ela também, o ponto 3 e o ponto 5, que é o STF arquiva a investigação contra Arthur Lira e Lula entra em campo na articulação com o Congresso. Por que elas se relacionam? Na minha visão, essa questão do STF ter chegado a abrir, né, e discutir a investigação contra o Arthur Lira, essa posição parecia o judiciário, né, querendo pressionar o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, para mim isso faz parte, na verdade, de uma dificuldade do governo de se articular dentro da Câmara e buscar aliados em outros poderes, né, para ameaçar hoje qual é a maior pedra no sapato do governo federal, do Lula, no Congresso. Não é o Pacheco. O Pacheco no Senado, na verdade, é um aliado. Tá tranquilão, né? Tranquilo. É o Arthur Lira na Câmara, que é, de fato, quem tem feito o jogo duro e, na visão do PT, né, travado a pauta. E aí, onde o PT tem muita força? No STF. E aí, justamente, assim, galera, o Arthur Lira tem 1000 problemas, não de hoje, nem de ontem, de décadas, de anos aí de vida pública. Mas justamente nesse momento que ele tá travando aí, fazendo esse jogo de xadrez com o governo, vem o STF e ameaça a abertura de inquéritos, ameaça levar adiante algumas coisas que estão lá paradas. Pareceu pra muita gente, e pra mim também, que o PT, o governo federal, mexeu seus pauzinhos nos amigos do Poder Judiciário pra pressionar o Lira. Hoje, ao invés da gente ter a independência entre os poderes, a gente tem a dependência direta, né? Então, assim, o que o Lula, na minha opinião, fez, que eu concordo com você, Eduardo, falou assim, bom, já que você não vai me ajudar aqui diretamente, então eu vou mexer aqui onde eu tenho força para mostrar que você tem que me ajudar. E aí é aquela chantagem entre poderes, né? E na verdade, essa é uma chantagem indireta, né? Não foi nem aquela direta que a gente vê acontecer direto. Agora, o Lula entrar em campo na articulação com o Congresso, eu acho que cabe assim uma discussão especial aqui nessa pauta pelo seguinte, que normalmente o líder do executivo, ele tem o chefe, né, o ministro-chefe da Casa Civil, que faz essa articulação, ele tem a liderança, que é a pessoa que tem autonomia nas casas legislativas para fazer essa discussão. Quando ele está indo lá direto e ele ameaça o Arthur Lira, que o Arthur Lira também, como presidente da Câmara, avisa ali que tá difícil esse tipo de negociação, isso é um alerta para mostrar, olha, a situação que vocês pegaram agora em 2023 não é que vocês estavam acostumados, não era aquela bonança, não era aquela fartura, não é nada disso. Eu acho que o Lula, botando a cara dele a tapa nisso aí, primeiro, vai ser mais fácil dele se desgastar, ele tá botando a cara dele para desgaste, vai ser muito pior para ele, e eu acho que ele vai ficar mais refém ainda do Congresso, porque eu não vejo ele tendo êxito nesse tipo de discussão, ele sendo frente e ele assumindo esses tipos de discussões, não. Eu acho que ele deveria ouvir mais os presidentes das casas legislativas, principalmente o Arthur Lira, né, nessa questão, ao invés de tentar ficar ameaçando, porque eu não vejo com bons olhos isso não. Também acho que o PT, sobretudo o Lula, porque se for lembrar, no governo do Lula, salvo engano, todos os presidentes da Câmara foram do próprio PT. E até assim foi durante parte do governo Dilma, até aquela quebra que a Dilma quis continuar como presidente do PT, e o Eduardo Cunha, que se rebela Sim. e surge como nome do Centrão, que até aquele momento nem existia muito como expressão política. Então o Lula tá muito acostumado com isso, assim, durante toda a sua presidência, a Câmara era subordinada, era muito leal à presidência. Tinha o líder de governo, ele era, na verdade, o presidente da Câmara. O nome forte do PT virava presidente. E ainda tinha um líder de governo que aí até variava mais. Às vezes o líder de governo era de partido aliado, era do MDB. Sim, MDB. Era, na época, PMDB, né? Era de outros, mas o presidente da Câmara era do PT. E o Lula, de tudo que eu tenho visto, e até sempre desconfiado, fato, uma coisa que é inegável, o cara é um animal político. Tudo que ele já negociou, e aí nós sabemos bem, petrolão, mensalão, tudo que aconteceu, o cara é o rei negociação sem muitos escrúpulos. Você lembra, só fazendo um parênteses aqui, você lembra na época do impeachment, da votação, que o Lula pra lá, alugou um quarto de hotel e chamava deputado a deputado pra conversar? Loucura, que ele começou a virar voto, o pessoal ficou até preocupado com aquilo na época. Porque não podia entrar com o celular. Exatamente, a capacidade do cara, meu irmão, de articulação, de negociar e tal, mas é outro cenário. Hoje é outro cenário. E aí eu acho que esse cenário tá muito desafiador mesmo pra ele com essa história. Também tem uma questão da idade, pra muitas das declarações do Lula que eu vejo, na minha opinião, são impacto da idade. Ele fala da cabeça, umas coisas muito loucas, assim, completamente sem contexto ou radicais, que eu acho que até que sempre foram crenças dele, mas ele moderava de certa forma em algumas falas e tudo mais. Agora ele tá completamente chutando balde, o que na situação de hoje pra ele é muito perigoso, e a opção que vai restar a ele é dar o governo na mão do Centrão. A única coisa que eu vejo pro Lula conseguir resolver isso aí, já estão falando, eu tava aqui até antes olhando o celular,
rodar. Estão falando que a Daniela do Vaguinho deve rodar, porque o União Brasil não tá entregando voto. Vai puxar alguém que entregue voto e vai começar a priorizar isso. Trocar ministério, cai alguns aí. Até porque, de fato, o PT quis fazer um ministério que é basicamente deles, né? Sim. Você vai nas principais partes, é PT, PT. Aí vem Simone Tebet, quebrou o galho em nome do discurso da Frente Ampla, não podia deixar pra trás. E a Marina, porque foi uma pressão absurda. E ainda assim, tentaram não botar ela, né? Queriam criar lá a embaixada, a autoridade ambiental, e ela bateu o pé. Mas tirando isso, você vai olhar os principais ministérios todos na mão do PT. Então, ou o PT cede isso, e alguns ministérios vão pro Centrão, com pessoas que entreguem voto, né? Não, a Daniela do Vaguinho foi muito porque o Lula, do que a gente acompanha, né? O Lula tinha uma gratidão ao Vaguinho, que era uma liderança da Baixada, uma região muito associada ao Bolsonaro. Ela foi a deputada mais votada, né? Ela foi a deputada mais votada e a família Vaguinho fez Lula no segundo turno. E aí foi uma escolha pessoal do Lula. Eu quero agradar o Vaguinho. Foi do União Brasil. Sim. É porque ela é deputada de primeiro mandato. Sim. Vai dizer que ela representa a União Brasil? Chegou ontem, né? Acabou, exatamente. como diria Romário, né? Acabou de entrar no ônibus. Quer sentar na janela, vai ficar ministro. E isso ficou mal, né? Porque na época era Simone Tebet e a Daniela do Vaguinho. Aí você estava discutindo assim, falando, mas vem cá, e o resto do partido, né? Que a gente precisa nomear ali, gente tal. Essas negociações diretas que o Lula fez, antes dele ser presidente, já geraram rusga. Se ele assumir essa articulação e começar a fazer isso por conta própria dentro do Congresso, a tendência é a mesma coisa. Eu acho que vai piorar. Eu acho que a participação, você dá autonomia a líderes, você dá o poder mesmo de fala e de decisão para essas pessoas. É importante, as pessoas se sentem mais parte do time e tal. E assim, o Lula anulando o poder de autonomia dessas pessoas, o poder de fala e de negociação dessas pessoas. E puxando isso para ele, tá concentrando mais poder nele. Primeiro, ele tá dizendo indiretamente que todas essas pessoas são incapazes, incompetentes, de não estarem conseguindo fazer o que as pessoas querem, que eu acho que, na verdade, ele deveria identificar o erro e falar assim, vem cá, de onde a gente tá errando? O pessoal tá sinalizando que a gente tá errando tanto assim, como é que eu vou mudar? Só que não, aí... Pra mim é até bom, cara, porque assim, eu odeio, eu não gosto do PT de jeito nenhum, pra mim é a coisa que eu menos gosto politicamente. O que fez eu entrar na política era a minha insatisfação na época do PT, era nossa, exatamente. O que fez eu conhecer o Duarte, inclusive, foi isso. Então, assim, eu acho que ele tá antecipando o fim dele. E aí, até nessa, né, tem um ponto também, outra coisa, né, se o Lula vai entrar em campo e se a Janja vai acompanhar. Porque citamos aqui o caso da Daniela do Vaguinho, mas um outro que saiu muito na mídia foi, uma das indicações importantes do PSD seria o Pedro Paulo, deputado federal, inclusive aqui do Rio de Janeiro, que já não está no seu primeiro mandato, já tem alguns mandatos, aparentemente bem articulado dentro da bancada do PSD, e ele seria a indicação da bancada do PSD na Câmara para um ministério. Inclusive, na época, uma possibilidade era o do turismo. Isso aberto. Pedro Paulo chegou a falar sobre abertamente, tinha muita matéria. Tem foto disso, né? Ele com o pessoal do MDB discutindo. Um dos motivos que deram para não ter sido Pedro Paulo foi que a Janja teria vetado pelas acusações que existem e, na verdade, pelos problemas do Pedro Paulo no passado de agressão à mulher. Então, já saíram várias notinhas sobre isso, relacionando, dizendo que a Janja não queria de jeito nenhum Pedro Paulo no ministério. E aí, curiosamente, você vai olhar, hoje um dos deputados mais críticos ao governo federal, não chega a ser de oposição, porque ele é muito próximo, mas vai dando as cutucadas, o arcabouço fiscal tá frouxo, isso aqui tá mal feito, isso aqui tá mal formulado, o PSD não pode deixar passar assim. Quem é? Pedro Paulo. Exatamente. Então, assim, a questão é essa, o Lula também vai deixar, ele vai tomar as decisões sozinho, ou vai ficar ouvindo essa galera como a Janja, que nós sabemos hoje, tem uma influência enorme em cima dele e não entende nada de política. Eu, particularmente, como você, às vezes torço pra eles continuarem nessa bagunça, porque eu não quero... As pautas do PT, no geral, são muito ruins, então eu não quero que eles aprovem. Sim. Mas, como analistas aqui numa análise, pro PT encaixar e aprovar os projetos que eles querem aprovar... A gente tá fazendo uma análise política, de estratégia política, né? A gente tá conversando aqui sobre quais são as melhores estratégias políticas para o jogo andar, não que a gente torce, né? Por mim, governo que fica enrolado aí pelos próximos 3 anos. Uma coisa ou outra que for boa, muito pontualmente, aí vai. Mas, no geral, como 90% é uma reforma tributária, é uma das coisas que eu torço pra que vá adiante. Parece que a próxima pauta do Haddad é essa, né? O API é um cara muito bom, que eu tenho visto, o saldo é positivo, vejo mais coisas positivas do que negativas, sempre com cuidado aí, porque a gente sabe que o Haddad gosta de botar uma taxa, gosta de aumentar um tributo. E os Frankensteins que criam, né, no meio ali, o cara apresenta o negócio quando vê de cabeça pra baixo. Mas a ideia do IVA, do grande imposto único, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, como é na maior parte dos países desenvolvidos,
envolvidos, é uma baita ideia. Então, assim, uma coisa ou outra, a gente torce para avançar, o que é bom, mas hoje é 95% pauta ruim. Eu acho que a maior preocupação que a gente tem que ter com isso, Pedro, é porque o PT, desde que está mudando as regras do teto de gasto e tal, o objetivo, é claro, é eles arrecadarem mais. E arrecadar mais, hoje, no cenário que a gente tem, só é possível com aumento de imposto. Só que quando você tem a gente não tem uma expectativa de crescimento, para eles arrecadarem aquilo que eles querem, vão ter que aumentar, assim, substancialmente esses impostos. E aí a gente tem que ficar preocupado com o seguinte, não, vai criar o IVA, mas vai diminuir os outros, né? Ou vai criar só por criar e aí para uma modalidade de aumento da arrecadação. Sim. E acabou. Porque, assim, a gente tem que acender o alerta também que o Brasil tem se tornado cada dia menos competitivo no mercado internacional e tudo que a gente menos precisa agora é um aumento de carga tributária, né? Isso aí é uma coisa que a gente tá de olho e fazer essa conta para alertar. E não só reduzir, né? Na verdade, distinguir a ideia, né, do IVA sendo aprovado, para o pessoal aí que não tá acompanhando, não é só criar um novo imposto e reduzir os outros. Na verdade, substituir. Acho que mata pelo menos. Aí é parte da discussão exatamente alguns dos tributos PIS, que vão, né? Você tem um debate que é do governo federal, os tributos deles, que é mais fácil que o governo quer. Então, PIS, COFINS, IPI, se não me engano também, tem alguns tributos que você consegue, né, juntar todos de um só, o governo federal. Aí vem a parte difícil, que é o ICMS, mas é fundamental, não existe IVA sem acabar com o ICMS, que é um imposto dos estados, o imposto estadual, e o que os prefeitos têm reclamado muito, o Eduardo Paes já se manifestou abertamente contra, que é acabar com o ISS também. Então você acaba com PIS, COFINS, acaba com o ICMS, que é o imposto sobre mercadorias e serviços, e o ISS, que é imposto sobre serviços especificamente, né? Então, na verdade, hoje o ICMS ele é mais no consumo e na mercadoria. Sim. E o ISS mais em serviços. Você acabaria com esses todos e viraria o IVA. Esse é a meta, né? Se vai conseguir entregar ou não, eu não sei, mas seria acabar aí com os 4, 5 impostos e transformar num só. De alíquota única, se Deus quiser. Aí já começa, mas aí a Amazônia lá, a Zona Franca tem que ter uma alíquota diferente. Aí o comércio quer um setor de uma alíquota diferente. Bares e restaurantes. Aí vem um problema, né? Cara, o ICMS é um exemplo, né, dessa discussão, porque hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente né, antes de passar aquela lei limitando o teto de tributação de combustível em 18%, a gente tinha aqui no Rio de Janeiro, era 32 mais 2, que era o ICMS da gasolina. E aí você tem certas áreas que são incentivadas, né, e aí cabe essa discussão. É incentivada por quê? Tem necessidade de ser incentivada? E essas coisas, na maioria das vezes, elas não são discutidas, nem no próprio Congresso, na própria Assembleia Legislativa, isso não é discutido. Então, assim, você acaba fazendo uma política de conteúdo local, né, dos campeões estaduais, vamos dizer assim, com benesses. Por quê? Porque é tão alto o ICMS que passa a ser até uma barreira para a produção ou para o estímulo daquele setor. Você quando tem um imposto de 30% em qualquer coisa, aquilo vira uma barreira. Se aumentar em 30%, porque todo outro custo, o imposto é a primeira coisa. Você vai tributar ali no preço, na fonte do preço, na concepção do preço. E aí aquilo ali vai gerar uma cadeia de aumento do preço que chega a quase 100% no final, que inviabiliza qualquer coisa. Então, se você tiver um preço único, eu sou muito favorável a isso. Eu acho que é um caminho que a gente tem que, não sei se de uma vez, mas é o norte. A gente tem que mirar nisso, é o norte. Até para dar a famosa previsibilidade para a indústria e para o investidor, que a gente tanto discute aqui, que não tem segurança jurídica, tem uma série de outras coisas. Quando você tem pelo menos essa segurança tributária, né, eu acho que isso ajuda muito e você tira também um pouco, Duarte, a insegurança. Você montar um negócio, você instala aqui, chega numa véspera de eleição, você tem uma isenção aqui, hein, cara, você tem um estímulo, você tem que votar em mim e tal. Você tira essa dependência horrorosa que existe. São os amigos do rei. Exatamente. Os amigos do rei têm as alíquotas especiais e aqueles que não são, não precisa nem ser inimigo, mas não é amigo do rei, amigo, regime único para você é o regime geral. Exatamente. Que se for isso, né, amplamente discutido nessa abrangência, tomara que aconteça.